Evangelho de João, capítulo 13, nós leremos até o verso 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmãos, esse texto que nós lemos é relativamente um texto bastante conhecido nosso, e relativamente nós temos um bom entendimento a respeito desse texto e muitas implicações a respeito delas. Mas algo, irmãos, que me chama a atenção como cristão já desde a minha infância, e trabalhando com as verdades do Evangelho, vendo as minhas falhas e as falhas das pessoas que estão à nossa volta, uma das grandes dificuldades que temos como servos do Senhor Jesus é viver de acordo com aquilo que Ele nos ensina. E a dificuldade, talvez, que eu esteja me referindo aqui, ou que eu estou me referindo aqui, é negligenciar ou não corresponder àquilo que já temos tido entendimento. Nem sempre por falta de compreensão daquilo que sabemos, mas exatamente pelo fato de saber e não fazer, e não cumprir, e não viver de acordo com aquilo que já sabemos. Tanto é que o último versículo que nós citamos, Jesus falou que bem-aventurados sois se as praticardes, ou seja, bem-aventurados, abençoados sois se praticardes aquilo que vocês, então, receberam da parte do Pai. Esse texto que nós lemos, irmãos, do capítulo 13 até o capítulo 16, nós encontramos aqui Jesus no cenáculo com os discípulos. Nos capítulos anteriores do Evangelho de João, até o capítulo 12, Jesus havia exercido o seu ministério público, onde ele havia pregado o Evangelho a toda a região, e agora aqui ele se reúne com os discípulos para comer a ceia com os discípulos, e, acima de tudo, trabalhar com os discípulos o que estava por vir. Era quinta-feira, Jesus seria preso, seria condenado, seria morto e também ressuscitaria no domingo. Fato este que ele falava para os discípulos, mas os discípulos tinham dificuldade de compreender e de assimilar aquilo que Jesus sempre passava para eles. É exatamente aquilo que eu venho dizendo para os irmãos, que eu citei para os irmãos. A facilidade que temos de nos esquecer daquilo que o Senhor nos ensina, ou de não viver correspondente àquilo que nós escutamos, é muito grande. E isso demonstra nossa limitação diante do nosso Deus, e demonstra, acima de tudo, irmãos, aquilo que a gente vai perceber, que é o ensino maior desse texto, que a nossa salvação, que a nossa vida cristã
que as nossas pisadas aqui nesse mundo são totalmente sob a dependência do nosso Deus. A única garantia de vitória, de sucesso que temos, ela não está em nós, o nosso esforço, na nossa capacidade de compreensão ou de fazer aquilo que compreendemos, mas é por dependência do nosso Deus, por recebermos o nosso Senhor como nosso Salvador. E aqui no capítulo 13, Jesus então se reúne com os discípulos e esse capítulo 13, ele traz para nós lições de Jesus para os discípulos. A gente poderia dividir essa lição que Jesus traz para os discípulos aqui em duas partes, ou em duas lições principais, olhando para o texto. Até o verso 5, Jesus ele dá uma lição de humildade para aqueles discípulos. E a partir daí, a partir do verso 6, Jesus ele dá uma lição do que vem a ser a verdadeira purificação que ele faz na nossa vida. O texto, vamos aqui contextualizar, os irmãos conhecem bem. Jesus, então, antes da festa da Páscoa, ele sabendo que estava para chegar a sua hora de ser crucificado, ele então, o texto diz que ele ama os discípulos até o fim, e ele, durante a ceia, ele toma a iniciativa de lavar os pés dos discípulos. Ele reúne com os discípulos no cenáculo para tomar a ceia, e ali, reunidos, ele e os seus 12 apóstolos, inclusive Judas Iscariotes, o traidor, e era costume, antes das refeições, que os pés fossem lavados. E na preparação para essa ceia, irmãos, tudo já estava preparado, o local estava preparado, os discípulos já estavam ali, já havia ali cântaro, bacia, já havia toalha, já havia a alimentação para se comer, e naquela situação ali, nenhum deles tomou a iniciativa de lavar os pés uns dos outros, que era uma atitude comum. Há um fato que a gente precisa considerar, que normalmente a pessoa que dava uma ceia e que chamava convidados, ela deveria, então, providenciar que os pés dos seus convidados fossem lavados. Jesus, então, talvez, aqui como aquele que deveria ser o que recebe, mesmo que não fosse na sua casa, mesmo que fosse um lugar preparado, que lavasse os pés dos discípulos. Mas o fato é que essa atitude de lavar os pés, ela era feita por um escravo, ou talvez pela pessoa mais humilde da casa. A pessoa mais humilde, quando eu falo mais humilde, é a pessoa de menos importância na casa. Talvez, no contexto judaico, uma mulher, ou talvez uma criança, alguém mais jovem. Mas, normalmente, quando se havia escravos, aquilo deveria ser feito por um escravo. Os irmãos se lembram, naquela ocasião, quando Jesus estava na casa do fariseu Simão, do fariseu Simão, e uma pecadora entra e se lança aos pés de Jesus, e chora, lava os pés de Jesus com lágrimas, e enxuga com os cabelos, e Simão olha para aquela situação e julga Jesus, dizendo que se ele fosse o mestre, ele saberia quem era aquela mulher, que ela era uma mulher uma prostituta, então rejeitaria aquela mulher. E Jesus então pergunta para ele, né, os irmãos conhecem a história, a respeito do perdão, um que devia muito, um que devia pouco, e a respeito de amor, e aí se volta para ele e fala, olha, eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés, você não me beijou, você não me recebeu como um bom anfitrião. Então, era costume o anfitrião lavar os pés, mas isso não significa que deveria ser um anfitrião deveria providenciar alguém para lavar os pés. O fato é que essa atitude de lavar os pés era uma atitude considerada uma atitude para pessoas mais simples e mais humildes. E no contexto dos discípulos, irmãos, havia entre eles, no relato de Lucas, há um relato de que no momento dessa ceia, eles conversavam entre si a respeito de quem seria o maior entre eles. Eles estavam ali tendo uma conversa a respeito daquilo. E certamente que o mestre deles, o Senhor Jesus Cristo, sabia muito bem o que estava por trás de tudo isso. E Jesus, então, preparando aqueles discípulos para aqueles momentos onde ele não estaria mais com eles, para enfrentar toda a dificuldade que eles enfrentariam ali até no domingo, mas também para enfrentar tudo aquilo que viria depois, inclusive depois da ascensão de Jesus, Jesus dá essa lição para eles. E a lição que Jesus dá para eles é uma lição de humildade.
É claro que essa lição, irmãos, talvez seja a menor aqui. Não menor no sentido de que não tenha valor, ela é menor no sentido da lição de santificação, que é o que Jesus vai apontar, é o que essa lição vai apontar para a segunda. Essa lição de humildade, ela aponta para a lição de purificação e faz com que ela tome, então, uma grande proporção. E aqueles discípulos, então, ali, nenhum deles tem a atitude, então, de tomar a bacia e de providenciar, então, a lavagem dos pés dos discípulos. O texto diz que Jesus, ele depois, tendo amado aqueles discípulos até o fim, durante a ceia, sabendo já que o diabo havia colocado no coração de Judas que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara, que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com exageros dentro de alguns textos, mas o fato é que Jesus tirou a sua roupa, uma túnica, certamente, e ele tirou a sua túnica e ficou com uma roupa de baixo, que normalmente seria uma roupa mais apropriada para um escravo. Ele pega aquela toalha, se cinge com aquela toalha, se preparando para um serviço, toma aquela bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Certamente houve naqueles discípulos um impacto muito grande, porque eles pensavam em grandeza, e pensando em grandeza, aquela atitude pequena, atitude baixa, ela provocou um espanto em cada um deles. Mas quando Jesus chega nos pés de João, de Pedro, normalmente ele tinha, talvez assim, uma certa liderança. Pedro, ele não aguentou. Talvez os outros ficaram incomodados. Pedro já estava talvez pensando no seu coração, como que Jesus deixou, como que o fulano deixou que ele lavasse o seu pé, como que isso está acontecendo. Eu não acredito que isso está acontecendo, mas o fato é que quando Jesus chega, se aproxima dele, ele: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro, então, aqui, mesmo que tivesse participado da discussão sobre grandeza, Pedro, no sentido de ser pequeno diante da grandeza de Deus, ele fala: tu me lavas os pés a mim? Eu, que sou pequeno, vou ser lavado pelo Senhor que é grande? Eu me lembro aqui, irmãos, os irmãos devem se lembrar do começo do chamado de Pedro, quando na pesca, quando Jesus manda Pedro lançar as redes, e eles têm uma grande pesca, depois de terem tentado pescar durante muito tempo e não ter conseguido. Pedro, vendo aquele barco cheio de peixes, aquela pesca maravilhosa, ele se sentiu impuro e falou para Jesus se afastar dele, porque ele era um pecador. O fato é que, durante a caminhada, Pedro foi talvez se acostumando com aquilo e perdeu um pouco da noção de ser pecador. Mas aqui, novamente, ele tem um lampejo, mesmo que não seja no sentido de pecado, mas no sentido de indignidade. Ele falou: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E então, o texto diz que Jesus disse para ele: o que eu faço agora não sabes, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus ainda tenta argumentar com Pedro, mas Pedro se volta para Jesus e fala para ele: nunca me lavarás os pés. O Senhor não vai colocar as mãos nos meus pés. Eu não vou aceitar que o Senhor tome uma atitude tão indigna de lavar os meus pés. Isso é um absurdo. Não vou deixar que isso aconteça. E aí, então, irmãos, aquele mestre que é capaz de atitudes maravilhosas e que já havia tentado falar para Pedro que ele compreenderia depois, aceite o que eu vou fazer, aquele Jesus que sempre tinha respostas corretas em quaisquer situações, aquele Jesus que sempre resolvia os problemas mais complicados, desde perguntas difíceis, até mesmo enfrentando tempestades, fúria de multidão que o rejeitava e tantas outras coisas. Pedro, que já tinha visto tudo isso, quando ouviu Jesus dizer para ele: você não sabe agora, mas vai compreender depois, ele insistiu e disse: o Senhor não vai lavar os meus pés. E aí, então, aquele mestre, que com toda a sua sensibilidade, que é o Senhor do céu e da terra, disse para ele, respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Jesus falou: então, se eu não te lavar,
você não tem parte comigo. E aí Pedro, irmãos, mais uma vez, a gente não sabe qual foi o tempo, se foi uma conversa rápida, se foi um diálogo rápido, quando Jesus fala, ele logo tomou outra atitude, se demorou algum tempo, se ele teve algum tipo de reflexão, eu acho que não. Pedro, então, se volta para Jesus e diz para ele, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então me dá um banho inteiro logo. Pedro, irmãos, mesmo com toda aquela dificuldade ali, com a sua vaidade pessoal e em conflito agora com o seu reconhecimento de pequenez diante de Deus, então agora mais uma vez ele fala, Senhor, lava tudo. E aí então mais uma vez o Senhor tem que corrigir a Pedro e diz para Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então Jesus lava os pés de Pedro e termina de lavar os pés de todos e volta à mesa. Então, aí, irmãos, a lição de humildade, ela está demonstrada aqui. Enquanto Jesus reúne com aqueles discípulos, com aqueles 12 a quem ele havia escolhido para andar com ele e que tinham uma tarefa de continuar o trabalho que ele havia feito, que haviam aprendido muito de Jesus, ele percebia então neles aquele sentimento de vaidade e de grandeza, então ele quis dar uma lição naqueles discípulos. Certamente, irmãos, durante a sua caminhada, muitos ensinos foram passados e aqueles discípulos já deveriam ter uma noção a respeito disso. Hoje pela manhã, o reverendo James, ele falou aqui de quando Jesus recebeu as crianças e que as pessoas traziam as crianças e os discípulos então impediam aquelas pessoas, a ideia ali de crianças pequenas de colo, aqueles discípulos impediram aquelas pessoas que estavam trazendo as crianças de chegar até Jesus, e Jesus, ele se indignou com aquilo e falou que deixasse vir as crianças, e falou que as crianças, das crianças era o reino dos céus, no sentido da dependência daquelas crianças. Ou seja, o reino dos céus é para aqueles que dependem de Deus, que entendem que a força não está deles, mas que depende da bênção que vem de Deus, que tem fundamento no Senhor Jesus Cristo, aquele que não só abençoa, mas também é todo o fundamento de bênção da parte de Deus para nós. Aqueles discípulos já deveriam ter entendido aquilo tudo, mas eles ainda não tinham sido tão impactados como aquele momento que Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu não sei se aqui alguém já lavou o pé de alguém, não é muito comum na nossa época. É algo que a gente não tem o costume, mas eu acho que não é algo tão simples. Às vezes a gente tem que tomar certo cuidado com algumas ilustrações, não é? Mas eu me lembro do meu pai, ele cuidava da minha mãe, ele lavava os pés da minha mãe, e ele lixava os pés dela, colocava numa água, numa bacia, e eu era mais jovem, e aquilo me chamava muita atenção. Meu pai sempre foi muito rígido, muito, muito duro, então muitas coisas que o meu pai fazia me chamavam muita atenção, e eu via meu pai lixando os pés da minha mãe com uma lixa assim bem grossa, e às vezes a minha mãe falava, ai, tá doendo, e ele, não, estou limpando, e lixava os pés da minha mãe, e aí ele pegava um alicate e cortava as unhas da minha mãe, e tirava ali as cutículas dela, e eu achava interessante tudo aquilo. Em alguns momentos a minha mãe achava ruim um pouco o jeito que ele cortava, e ele fala, mas gente, eu estou limpando aqui, ele tinha um costume de falar assim, mas gente, mas o fato é que o meu pai estava prestando ali um serviço para minha mãe, cuidando da minha mãe, né, limpando os pés dela. A gente não tem muito mais esse costume. O que a gente faz hoje é ir numa manicure, né, especialmente as mulheres, para cuidarem dos seus pés. Os homens têm feito isso em pequena proporção, em menor proporção, mas também às vezes alguns fazem. Mas o que eu estou querendo citar aqui, irmãos, é que aquilo que havia sido feito ali não era como os dias de hoje, não era uma questão de vaidade, era uma questão que tinha a ver com higiene da parte dos judeus, mas era também no sentido de uma honraria, mas quem fazia aquilo era alguém muito simples. Durante a caminhada, depois de um banho, talvez, os pés se sujavam e os pés precisavam ser lavados, e era aquilo que Jesus, então, havia feito. E Jesus, então, no meio daqueles homens cheios de vaidade, Jesus toma aquela atitude de fazer aquilo que ninguém esperava que ele fizesse, e lavou os pés daqueles discípulos. E
Jesus, então, confronta os discípulos com a sua atitude de servir. Antes de partir, irmãos, para o ponto principal, que é a respeito da lição de purificação, que isso significa, é preciso que a gente perceba aqui por trás desse ato de Jesus. Então, um instante. Que Jesus ele já tinha tudo planejado. Jesus, quando ele mandou que os discípulos preparassem lugar para eles, ele falou que era para encontrar um homem que estava com um cântaro de água, e tudo estava preparado para aquilo, tudo estava ali demonstrado para que Jesus, então, usasse aquele momento para que aqueles discípulos aprendessem a respeito de serviço. O que é preciso a gente perceber aqui, antes de tudo isso, é que, às vezes, a gente pensa que para sermos grandes, então, a gente faz atitudes pequenas. E a gente usa coisas pequenas buscando coisas grandes. A gente pensa em tomar atitudes pequenas para que a gente, então, alcance as coisas grandes. A gente tem aquela inversão, né? Então, o grande é o que serve. No reino de Deus, o pequeno é que é o grande. E, às vezes, a gente mistura esse tipo de coisa. Eu me lembro uma vez de ouvir um relato de alguém falando a respeito disso, e a pessoa, ela falou que um dia foi repreender um certo irmão, e quando ele foi repreender o irmão falou, não, irmão, você está enganado, eu aqui entre todos, eu sou o menor. Eu sou o menor aqui entre todos. E ele falou assim, olha, eu estou percebendo que o que eu estou falando para você, você não está levando muito em consideração pelo erro que você fez, você está falando que é o menor, mas você está querendo dizer que é o grande. Você está usando um texto bíblico para dizer que você é pequeno, para que eu, então, te considere grande. E, às vezes, isso é o que acontece. E, às vezes, como cristãos, a gente confunde essas coisas e a gente começa, então, a trabalhar atitudes pequenas para que a gente, então, pareça grande. E o texto, nós lemos que o versículo 2, o versículo 3, diz, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus, esse texto aqui, irmãos, não é que Jesus teve esse entendimento agora, Jesus sempre teve esse entendimento, Jesus é o Deus eterno que habitou entre nós, ele nunca procurou grandeza porque ele sempre teve grandeza, Jesus nunca fez nada para se tornar grande. Tudo estava sobre as suas mãos, tudo estava sobre ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O texto de Filipenses que foi lido durante a liturgia diz que Jesus, ao se humilhar, ele se tornou grande, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele. Aqui tem um foco na obra salvadora, naquele que vence os inimigos, Jesus Cristo que vence. O reverendo James vem falado em Apocalipse a respeito de toda a vitória da igreja, e toda a vitória da igreja está fundamentada em Cristo. Então Cristo é o centro de toda a vitória, Jesus Cristo é o Senhor na glória. Então a questão não era ser grande ou se tornar grande, mas o fato era que mesmo sendo grande, isso não impede que você tome atitudes aparentemente pequenas. Você tomar atitudes aparentemente pequenas não te fazem pequeno. Nós não podemos ensinar aqui que um presbítero Paulo, para se tornar um grande presbítero, ele tem que vir aqui na igreja de vez em quando e limpar a igreja. A questão não é esse ato em si. A questão é o sentimento que há no seu coração de servir e de estar a serviço de Deus para toda a obra que ele colocar nas suas mãos. Então, a questão não é buscar grandeza. E aí, irmãos, nós passamos então para a lição de purificação. A gente vai tratar algumas coisas dos que já falamos aqui, Quando Pedro ele fala para Jesus não lavar os seus pés, Jesus se volta para ele e fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí ele explica, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que aquele que já é salvo, aquele que já se banhou, aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo, aquele que já é seguidor de Jesus, aquele que já creu em Jesus como seu Salvador, ele não precisa se banhar de novo, ele precisa lavar os seus pés.
aqui aponta, irmãos, para o lavar regenerador que há no sangue de Cristo, que purifica os nossos pecados, que nos justifica, que é um ato externo, que paga toda a nossa dívida diante de Deus, que nos garante o perdão de todos os pecados, a purificação dos pecados, mas que durante a nossa caminhada cristã, nós, mesmo como cristãos, mesmo como discípulos de Jesus, ainda somos tomados pelo pecado. Esse sentimento de grandeza que estava no coração dos discípulos era um sentimento pecaminoso, assim como são muitos outros. Nossa caminhada cristã, nós temos que tomar cuidado com o pecado que está sempre nos assediando. O texto que foi lido também na liturgia, depois de falar a respeito da obra de Cristo, de se esvaziar e tornar servo e obediente até a morte de cruz, ele nos chama para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o mesmo Jesus Cristo que paga o preço dos nossos pecados, que nos dá essa purificação para a salvação, é Ele também que nos purifica durante a nossa caminhada. E a figura aqui dos pés sujos, elas são boas para exemplificar isso. Alguém que já se banhou, às vezes alguém toma banho, vamos usar um exemplo nosso mesmo, na época de Jesus, muito mais ainda, as pessoas se banhavam e depois com suas sandálias andavam em terreno de poeira e sujavam os pés precisavam ser lavados. E hoje também, às vezes você toma um banho mais cedo, mais tarde você lava os pés somente para dormir. Essa segunda purificação é só um lavar dos pés, purificar os seus pecados. Então, é isso que significa o fato de que Jesus Cristo, ele precisa lavar os nossos pés. E se Jesus Cristo não purificar os nossos pecados, nós temos problema com a nossa comunhão com ele. Não é uma questão de não sermos salvos, mas é uma questão de comunhão e de estarmos bem alinhados com o Senhor Jesus. É por isso que todo culto nós temos um momento de contrição, que simboliza o que deve ser a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, dar mais atenção a isso durante a nossa caminhada. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, olhando para o que ele estava para fazer ali adiante, de derramar o seu sangue na cruz, a gente precisa entender que Jesus está ali, dando uma lição para aqueles discípulos e para nós, que o que ele faria na cruz era, de fato, nos garantir a salvação. Tudo aquilo que estava acontecendo ali, irmãos, tinha um foco na cruz, onde Jesus Cristo derramou o seu sangue, onde o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Esse lavar regenerador, ele tem fundamento na obra de Cristo. Tanto aqueles que viveram antes da vinda de Jesus, quanto nós que vivemos depois da vinda de Jesus Cristo. Tudo é fundamentado na obra de Cristo. Então, Jesus, a partir do capítulo 13, irmãos, preparando aqueles discípulos, ele demonstra para aqueles discípulos aquela lição de humildade, mas demonstra para eles que eles ainda precisavam de purificação, como nós também ainda precisamos de purificação. A partir do verso 12, irmãos, Jesus disse para aqueles discípulos, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Mais uma vez, eu quero dizer para os irmãos que a gente tem que tomar cuidado com alguns exageros que a gente coloca em alguns textos. Mas Jesus, ele levanta da mesa, ele se cinge como um servo, lava os pés dos discípulos e volta para a mesa e pergunta para eles se eles haviam compreendido o que Jesus havia feito. E o texto de Filipenses que nós lemos, irmãos, há um contexto ali de um sentimento de humildade que Paulo estava tratando na igreja de Filipos, mas ele fala que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus e se tornou um homem, um servo, obediente até a morte de cruz, recebeu um nome que está acima de todo nome. Aqui, Jesus levanta da mesa, presta um serviço, tira a sua roupa, presta um serviço, veste a sua roupa e volta para a mesa e pergunta o que eles haviam feito. Nós podemos aqui pensar
nessa obra maior que Deus fez. Jesus Cristo, que habitava em glória, ele se fez homem, se encarnou, veio e prestou um serviço. Aqui eu queria que nós pensássemos um pouquinho também no tabernáculo. O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir como parte da sua revelação progressiva, mas que tinha o objetivo principal de tratar da aproximação de Deus e a purificação necessária que era preciso para ter a aproximação de Deus, para que a comunhão com Deus fosse restabelecida, e tinha ali todo o cerimonial que envolvia o sacrifício, a lavagem com sangue, a bacia que purificava, que tem tudo a ver com o que nós lemos aqui nesse texto. Nesse tabernáculo havia o sacerdote que estava a serviço do povo de Deus. Ele prestava um serviço. E esse sacerdote estava sempre pronto para servir, porque o pecado ele estava sempre acontecendo e aquele sacerdote estava sempre pronto para oferecer sacrifício para purificar os pecados. É exatamente essa ideia de que na nossa vida, na nossa caminhada, a gente sempre suja os nossos pés. E esse sacerdote, então, ele estava ali sempre pronto para servir. E o livro de Hebreus, que mostra que Jesus é esse sacerdote, é o sacrifício, mas é também esse que ministra e que serve e que presta esse serviço, ele ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas e se assentou à direita do Pai. Ou seja, um sacrifício único e definitivo e voltou à direita do Pai. Então, o que Jesus está tratando com esses discípulos e está tratando conosco também é a respeito do seu serviço de dar a vida para nos salvar, de derramar o seu sangue para nos purificar, aquela purificação da salvação e aquela purificação da santificação e nos apresentar imaculados diante de Deus. Nos estudos de Apocalipse, James já falou a respeito daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que estão com vestiduras brancas no dia final. É para isso que aponta, para a obra de Cristo, que nos purifica e nos apresenta puros diante de Deus. Então, esse texto traz para nós essa lição. Jesus Cristo, depois de exercer o seu ministério público, ele diante dos discípulos, nesse ato aparentemente simples, relatado nesse capítulo, ele purifica, ele lava os pés daqueles discípulos, e ele dá para eles, então, essa lição de humildade, de um serviço humilde, de uma atitude correta diante da igreja, mas, acima de tudo, mostrando que isso aponta para a purificação que Cristo faz na nossa vida, no começo da nossa vida como salvos, durante toda a nossa vida e definitivamente até a eternidade. Eu queria concluir com os irmãos mostrando ainda algumas lições que a gente pode aprender aqui nesse texto. A gente pode destacar aqui, acima de tudo, o exemplo de Cristo. Jesus Cristo, ele deu um exemplo para aqueles discípulos, um exemplo de uma atitude humilde. Mesmo sendo grande, ele foi capaz de fazer aquela atitude. As atitudes que nós tomamos, por mais humildes que pareçam, ela não tira a grandeza que realmente devemos ter ou temos diante do nosso Deus. E Jesus Cristo, então, ele se torna um exemplo para aqueles discípulos. Ele diz para aqueles discípulos que ele fez aquilo como exemplo. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês devem fazer também. Um exemplo de alguém que não está preocupado em ser o grande deve ser seguido por vocês. Mas ele também destaca aqui o seu senhorio. Ele falou, olha, se eu, sendo o mestre e senhor, fiz isso, vocês devem fazer também. E nós precisamos estar a serviço do Senhor, prestar um serviço ao Senhor. E servir ao Senhor, irmãos, é toda a nossa existência. Irmãos, nós podemos aqui enfatizar que o ponto principal para esses discípulos tem a ver com a igreja que iria ser instituída e que deveria receber ao serviço daqueles apóstolos.
Mas quando nós olhamos uma vida prática, irmãos, nos submeter a Deus, sendo humilde, fazendo o que é certo, se aplica a tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Desde atos de educação, em dar o lugar para alguém, a atos mais difíceis de socorrer as pessoas em situações ainda mais difíceis que elas passam em suas vidas. Se submeter a Deus para servir uns aos outros está intimamente ligado para a terceira coisa que eu queria destacar aqui, que é o amor de Cristo, que é o que fundamenta todas estas coisas. No verso 13, Jesus Cristo ele diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E no verso 17 ele diz: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, abençoados sois se as praticardes. E com relação ao amor de Cristo, irmãos, no verso 13, no capítulo 13, no verso 1, o texto diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E mais adiante, irmãos, no verso 31, que nós não lemos, mas que é uma sequência do cenáculo, quando ele saiu, quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus, irmãos, depois de lavar os pés dos discípulos, de dar essa lição, de falar a respeito do traidor que nós não falamos aqui, ele fala a respeito de um novo mandamento. Jesus, ele fecha toda essa situação para mostrar que toda motivação do serviço a Deus e de toda purificação, ela tem o amor de Cristo como centro de todas as coisas. E Jesus, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novo mandamento, irmãos, ele não é, de certa forma, novo, porque Levítico 19, quando Jesus dá várias prescrições, ele manda que eles deveriam amar uns aos outros. Mas aqui, Jesus, ele coloca um acréscimo, que é como eu vos amei. Novo mandamento vos dou, que assim como eu vos amei, vós ameis também uns aos outros. E o diferencial aqui é que Jesus passa a ser o modelo. E Jesus amou-os até o fim. E Jesus amou-os a ponto de dar a sua vida por eles. Nos capítulos adiante, Jesus fala para aqueles discípulos que ninguém tem amor como este de dar a vida pelos seus amigos. Então, irmãos, todo o serviço que nós prestamos a Deus, ele não deve estar em busca de glória, mas deve ser um serviço de amor a Deus. E amor a Deus é a motivação do serviço de Cristo para nos salvar e nos purificar. Qual a aplicação, irmãos, que nós podemos fazer a respeito desse texto? A primeira aplicação que nós podemos fazer, irmãos, é que nós precisamos entender que na nossa vida cristã não há lugar para vaidades, não há lugar para sentimento de grandeza, não há lugar para que você pense: eu sou maior ou sou menor, ou vou fazer isso para me tornar grande, ou eu preciso receber glória por isso ou por aquilo que eu fiz. E isso não significa, irmãos, que não tenha funções de destaque. Isso não significa que você não tenha recebido qualificações e que você seja bom em alguma coisa. Isso não significa que você não seja alguém que preste um bom serviço a Deus. Isso deve acontecer, há dons, há distinções de dons,
há pessoas que executam tarefas de maior importância, mas essas tarefas, essas funções de maior importância, não devem ser usadas como moeda de troca para se sentir melhor do que alguém, porque tudo se volta para o Senhor Jesus Cristo. Eu, falando sobre isso, me lembro também que o reverendo James, falando no livro de Apocalipse, algo que fica sempre claro para nós, que a vitória da igreja é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. O tempo todo, a figura de Jesus Cristo como vitorioso, como aquele que dá a vitória para a igreja, fica destacada. Então, nós precisamos tomar cuidado com o sentimento que está sempre nos rondando na nossa caminhada cristã e em qualquer área da nossa vida, porque na nossa vida cristã, na vida diante de Deus, não há lugar para vaidade. Mas também, irmãos, nós precisamos entender que na nossa vida espiritual também não há lugar para o nosso mérito diante de Deus. Não é pelo tanto que você se empenha pela santificação que você é salvo. O empenho para a santificação é uma consequência da obra do Senhor Jesus Cristo. Você não deve se empenhar para se santificar, para conquistar a sua salvação. Você deve se empenhar para se purificar, porque você tem a salvação. Não é para que você conquiste a salvação, é porque a salvação já foi te dada. E se você ama a Deus e tem a perspectiva, a expectativa de estar com o Senhor Jesus, isso se te leva a uma vida de purificação. Essa necessidade de purificação que nós temos, ela é real. Por mais que você se esforce, ainda assim, na sua caminhada cristã, os seus pés vão estar sujos. E eu faço uma pergunta para os irmãos. Os irmãos têm consciência do quanto os seus pés se sujaram na caminhada desse dia? Talvez você faça aí, você tente fazer uma reconstrução do seu dia, das suas atitudes durante o dia. Você consegue identificar alguma sujeira que agarrou nos seus pés durante a caminhada? Talvez algum mau pensamento, talvez um sentimento de vaidade, talvez julgou alguém, talvez deixou de fazer alguma coisa. Isso, irmãos, nós que exaltamos tanto a obra de Cristo, devemos tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Porque aquelas pessoas, vamos dizer, usar uma linguagem talvez um pouco mais clara. Os calvinistas, reformados, defendem as doutrinas da graça, que a nossa salvação, ela não é pelo nosso mérito, aquilo que eu acabei de falar, é o mérito de Cristo. E isso é um fato. E aqueles que não creem assim, que pensam o contrário, afirmam que depende do nosso esforço. E a acusação que eles nos fazem é que nós somos presunçosos. Então, você se acha muito bom e você, então, já tem a salvação garantida. Mas, na verdade, é o contrário. A presunção não está em afirmar que você é salvo, mas a presunção está em você achar que pode se salvar pelos seus méritos. Eu me esforço, então me dedico e sou salvo. E esse é um pensamento mais orgulhoso, mais presunçoso do que falar, não, eu sou salvo porque não depende de mim, depende de Cristo. Mas nós temos que ter um entendimento, irmãos, que não tem ninguém que deve se esforçar mais do que aquele que tenha consciência do favor que recebeu. Se você entende que não depende de você e que o mérito é totalmente de Cristo, o seu esforço, a sua gratidão deve então ser maior. Voltando para nós concluirmos aquele relato de Simão que eu citei, quando Jesus argumenta com Simão, ele fala, Simão, um foi perdoado de 500, um de 50. Quem que vai amar mais? E ele falou, o que foi perdoado de uma quantia maior. Ele falou assim, você disse bem. Você vê essa mulher? Ela lavou os meus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos, beijou os meus pés. O beijo deveria ser um beijo no rosto. Ela beijava os pés pelo sentimento de indignidade. Aquela mulher, ela tinha uma consciência do benefício que ela estava recebendo, baseada na sua indignidade.
Então, irmãos, ao termos a consciência de que a nossa salvação, ela não é por mérito, a nossa dedicação deve ser maior do que aqueles que acham que vão conquistar pelo mérito. Que a nossa vida, então, irmão, seja assim, a nossa vida é por gratidão. A nossa santificação, ela não é para alcançarmos a salvação, mas é porque somos salvos. Desenvolvei a vossa santificação com temor e tremor, porque é Deus que realiza em vós tanto querer quanto realizar. Desenvolver a salvação não é conquistar a salvação, mas é desenvolver a salvação que você recebeu da parte de Deus. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, se porventura alguém aqui que talvez já ouviu muito falar de Jesus, se talvez já tem frequentado alguma igreja, se já simpatiza com muitos ensinos de Jesus, mas talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo pela fé, entendendo que você não tem ainda mérito, é o momento para se fazer. Não há momento mais apropriado do que esse. Se você tem ainda um sentimento, uma consciência de que você é pecador, isso é bom, esse sentimento é bom. Mas se você ainda tem uma expectativa de que você, por si mesmo, pode se purificar, perca as suas esperanças. É só Jesus que pode purificar os seus pecados. Então, se você ainda não foi lavado, se você ainda não entregou sua vida a Cristo para ter os seus pecados cancelados, para que você seja limpo e purificado dos seus pecados e comece uma nova vida, é a hora de você entregar a sua vida para Cristo. E quando você entrega a sua vida para Cristo, a sua vida agora, toda a sua caminhada, toda a purificação que você precisar fazer na sua vida, até a purificação final, a providência é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento de culto na Tua presença, por esse momento de meditação. Nós queremos, Senhor Deus, expressar a nossa limitação diante da riqueza tão grande desse texto. Quero, Senhor Deus, pedir ao Senhor que trabalhe nos corações de cada um dos irmãos aqui, a despeito, Senhor Deus, da limitação do meu discurso. A Tua palavra, Senhor Deus, revela que o Senhor é exclusivo, único, Senhor Deus, em nos salvar, mas também que o Senhor, através do Seu Espírito, é exclusivo em fazer essa palavra atingir os corações. Não é, Senhor Deus, pelo nosso discurso, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade de eloquência, ou de qualquer pessoa que seja, que os corações são alcançados, mas pelo propósito eterno do Senhor de salvar vidas. Por isso, Senhor Deus, quero pedir que o Senhor esteja tratando, Senhor Deus, no coração de cada um dos meus irmãos aqui, do meu, a respeito, Senhor Deus, dessas lições que Jesus passou aqui nesse texto. E pedir também, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe no coração daqueles que ainda não receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, para que eles possam compreender que hoje é o momento oportuno, o momento para entregarem a sua vida a Cristo, para que tenham seus pecados cancelados, tenham a sua vida purificada e também tenham garantia de que o Senhor os purificará de todos os seus pecados e de forma definitiva na segunda vida, na sua segunda vinda, nós oramos assim agradecidos e confiados no nome do Senhor Jesus.